Salve, galera! Eu sou Janaína Reis e essa é uma das lives da Sexta Mostra Guarulhense de Cinema, promovida pelo Coletivo Polissemia, pelo Cineclube Incinerante. E essa mesa vai falar sobre documentários, né? Então nós temos aqui hoje o Renato Queiroz, da Companhia Bueiro Aberto, Gabriel Riga e Fernanda Carvalho, para falar conosco sobre os seus documentários, sobre os seus filmes e sobre como eles veem esse gênero, sobre como eles encaram, né, filmes desse gênero. Vamos lá, então. Eu vou começar me apresentando. Em seguida, queria que os convidados também se apresentassem, falassem um pouco do que fazem, enfim, né, de como chegaram aí na produção cinematográfica. Como eu já havia dito, sou da Companhia Bueiro Aberto, cheguei aí na produção cinematográfica pelo meu coletivo de teatro, né, fazendo um documentário de longa-metragem, que foi o Xarebas.doc, e logo em seguida comecei com a produção com a Companhia Bueiro Aberto, né, hoje tenho diversos filmes aí produzidos, dirigidos com a companhia, né, faço parte do coletivo, e a minha produção é basicamente, assim, sua grande maioria, produção de filmes documentário. É um gênero que eu gosto bastante, é um gênero que eu gosto bastante de pesquisar, tanto em cinema, como também na fotografia, né, fotodocumental, fotojornalismo. E é isso, nessa edição da mostra, estou aí com 4 filmes, sendo que 3 são documentários. Então, vamos lá, passa a palavra aí para o Renato. Beleza, valeu, Jana. Boa tarde a todos aí. Sou o Renato Queiroz, da Companhia Bueiro Aberto, e, enfim, eu comecei a me entender como artista, como letrista e como músico, né? Sou baixista, e a partir dessa produção musical eu comecei a dar mais valor e entender que deveria trabalhar um pouco mais nessa questão das letras. Nessa questão das letras, acabei entrando na literatura, comecei a escrever contos, poesias, então tenho bastante trabalho nessa questão da literatura. Estou lançando meu primeiro romance esse ano, tenho 2 outros livros de poesia e de contos escritos, e a partir dessa compreensão da literatura, da narrativa, cada vez mais foi me interessando transformar isso numa coisa mais imagética. Como não tenho nenhum talento para desenho, para HQ, nada do tipo, então comecei a pensar no cinema, né, na questão de como transformar essas ideias, essas fotografias que a gente tira mentalmente em imagens. E a partir daí é que eu comecei a me aproximar do cinema, eu e um outro grupo de malucos aí que estudavam comigo, filosofia, letras e outros temas. Não somos da área de cinema, nem tínhamos tanta pretensão com o cinema, porque entendíamos que ele é uma arte elitista e que só uma certa classe social é que consegue produzir cinema, mas à medida que a gente foi tendo contato com autores como Eisenstein, com o cinema novo, e por fim, além do cinema da retomada do cinema nacional, mas também o cinema de quebrada, com Daniel Fagundes e outros autores, né, com o seu filme Violência, a gente foi entendendo que era possível também para a galera que não é da elite, que não é rica, produzir cinema, né? E a partir daí começamos a produzir. A gente iniciou com a linguagem do documentário, sempre tivemos a pretensão de partir para a ficção também, então muito cedo a gente partiu para a ficção. No nosso primeiro filme, na verdade, já tem algumas cenas de ficção, que é o Democracídio, mas o documentário foi a primeira linguagem, foi a nossa primeira experiência aí como cineastas, né, cineasta de quebrada, sei lá, e a partir daí estamos produzindo bastante documentário, bastante ficção também, mas o documentário é uma linguagem que está no coração, assim, então também estou nessa mostra com alguns documentários, com Um Dia de Várzea, e Nós das Ruas, que tive o prazer de dirigir aí do lado da Janaína Reis e da Angélica Silva. Valeu. Gabriel. E aí, pessoal, boa tarde aí a todo mundo. Eu sou o Gabriel, eu nasci aqui em Guarulhos, fui criado aqui em Guarulhos, moro aqui desde sempre, tenho 21 anos.
O interesse pelo cinema, né, começou desde que eu era criança, que eu assistia os filmes na TV, alugava aqui numa locadora que tinha aqui perto, e eu queria ser médico, só que aí eu não estudava muito, e aí eu descobri que eu não ia ser médico, não. E aí eu fiz um curso de multimídia, curso técnico, e aí que eu realmente me vi nessa área, né? E aí eu me entrei na faculdade de cinema, sou bolsista lá na Nimbi Morumbi. Agora eu estou no 8º semestre, a gente vai produzir nosso TCC daqui a algumas semanas. E é isso. Eu já participei de alguns curtas, já fui assistente, contra-regra, diretor de fotografia, diretor de alguns clipes, alguns vídeos aí publicitários para marcas pequenas. Em 2019 a gente fez o nosso curta de meio de curso, né, chamado Camaleão. Ele rodou o mundo aí, passou na Romênia, passou nos Estados Unidos, passou aqui no Festival Internacional de Curta de São Paulo, e inclusive está agora aqui nessa mostra aqui de cinema de Guarulhos, nessa edição. E ano passado tô aí com o filme O Linhas aí, que foi na verdade um de documentário, né, que a gente fez para uma disciplina na faculdade, e tá aí agora na mostra, e a gente segue tentando fazer o que é possível aí, conforme a gente tem. Muito bom. Olha aí, né? Perdemos um médico, mas ganhamos um cineasta. Isso é muito bom. Vai lá, Fernanda. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Fernanda Carvalho, sou de Guarulhos e o meu início de carreira é em 2002 com as oficinas culturais aqui da cidade. Desde os 3 anos, eu sempre sonhei com a carreira artística, assim. Eu sempre tive muita seriedade com isso. E é muito interessante que com uma criança de 3 anos decidir a carreira parece uma coisa meio utópica, né? Mas eu decidi seguir aquilo, que era a atuação. E conforme o meu processo de desenvolvimento e estudo foi se dando, eu conheci o teatro documentário, que foi uma coisa que eu pirei, e eu gostava muito de ter documentos em cena para poder fazer denúncias e trazer mais seriedade, mais realidade para as cenas no início. E depois disso eu comecei a ter contato com o cinema através da fotografia. Eu namorava um fotógrafo e eu fazia produção para ele. E eu comecei a entender um pouco mais de como retratar essa linguagem fora do teatro, né? Era uma outra forma de articular a produção e tal. E aí o meu primeiro documentário foi com a Boeiro. A Boeiro tá aí, todo mundo aqui da Boeiro, que foi Através dos Seus Olhos, que foi uma inquietação de falar sobre audiodescrição, sobre esse processo dos videntes e os não videntes, né, da nossa sociedade, e a questão de acessibilidade. E foi muito importante. Eu comecei a ver como que o cinema ele pode ser esse lugar da denúncia também. E eu vejo o documentário muito nesse sentido, né? Da gente poder trazer coisas e pontos de vista sobre a sociedade e a nossa realidade. E aí eu entro num outro processo que é trazer a poesia para mim, num olhar menos realista e trazer algumas coisas de alguns traços surrealistas que eu gosto de trabalhar já no teatro, nessa linguagem. E aí eu comecei a investigar isso no cinema, também muito por conta desse processo de pandemia, né? A gente fazer muitas migrações nesse processo enquanto artista, mas ao mesmo tempo a pandemia veio também para tirar as cascas e trazer essa gema para fora. Então, para mim, esse processo do documentário ele abre muitos caminhos e possibilidades de linguagem, né? Ele não fica só limitado a uma denúncia convencional, ele pode ter uma amplitude nisso. E é isso. Passo a palavra. Muito bem.
como eu disse, né, no começo, eu gosto muito, né, do documentário e gosto muito de brincar com ele, né, com as possibilidades que ele oferece, né. O primeiro doc que eu dirigi com a Bueiro Aberto tem muito isso, né, esse limiar entre ficção e documentário, né, que é o Doc Consolidão. E aí, nos outros, né, foi sempre essa descoberta, mas ele nunca me bateu, né, também brincando com essa coisa de ficção, realidade, né, e os outros também, né, sempre trazendo linguagens, né, então tem filmes sobre teatro, né, os filmes que estão, os meus que estão aqui na mostra, né, um deles dirigido junto com o Renato e com a Angel, que é o Nós das Ruas, né, que traz essa questão de um projeto social, enfim. E a Roda das Histórias, né, que traz muita linguagem fotográfica também, né, como fotografia estilo mesmo, né, dentro dessa linguagem do documentário. E o Cartas de um Poeta, que é sobre o Francisco Grosso, né, que traz essa questão da poesia, justamente por ele ser um poeta, escrevia em acrósticos e tudo mais, que nos deixou recentemente, então acabou que o filme é uma homenagem póstuma, né, virou uma homenagem póstuma a esse artista, né. Então, acho que é interessante isso, né, porque no documentário a gente pode viver, na ficção também, mas acho que no documentário a gente consegue mergulhar e criar alguns lugares, assim, né, algumas atmosferas. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre os filmes de vocês que estão na mostra, né, eu preparei algumas perguntas aqui também para vocês, né, sobre esses filmes, mas antes gostaria que vocês falassem um pouco sobre os filmes de vocês que estão na mostra. Então vamos lá, girar, Renato. Beleza. Eu estou com 2 documentários, é o Nós das Ruas e com o Um Dia de Várzea. Nós das Ruas é, na verdade, um filme sobre 2 assuntos, digamos assim. Um deles é um projeto social que acontece, que é o Grupo Nós, o nome do grupo é Nós, e que eles fazem um trabalho de distribuição de alimentação, kits de higiene, roupas e tudo mais para a população de rua. E não é só uma aproximação no sentido de suprir necessidades básicas, mas tem todo um debate sobre a questão psicológica, sobre não abordar a pessoa, mas acolher a pessoa, né? Então, é uma abordagem super humana, super interessante que é feita por esse grupo, e isso já é um aspecto bem interessante e bem bonito do trabalho. Mas, para além disso, existe um aspecto mais especial, ainda mais especial, que é o achado, né? No meio dessa população de rua, existe um morador, que é o seu Adaías, conhecido como poeta, que ele como já diz o apelido, né? Ele escreve, mas ele na verdade não escreve, ele compõe poesias dentro da cabeça dele. É oral, né, Renatão? É isso, é a oralidade. Faz uma oralidade. Eu nem sei como que ele não produz isso de forma escrita. Até uma das cenas do filme, dando um pequeno spoiler aqui, né? É essa questão de como ele sentiu especial um momento em que ele declamava as poesias dele, e a Angélica, que também dirigiu o filme e faz parte do grupo Nós, ela escrevia as poesias para ele, né? Então, ele vê a poesia tomando uma forma gráfica ali, para ele foi muito interessante, sabe? E caligráfica, na verdade, porque o escrever à mão tem todo um sentido ainda mais carinhoso da coisa. Então, essa relação do poeta com o grupo e toda essa questão é o que acho que dá a beleza desse filme, né? Já Um Dia de Várzea, ele é um filme sobre futebol de várzea, já diz o nome, Um Dia de Várzea. E assim, a gente já tem um certo mergulho sobre essa questão do futebol popular, do futebol como uma expressão comunitária quase que espontânea de cada uma das quebradas do Brasil. Pode ser no interior do Amazonas, pode ser na última cidade do Rio Grande do Sul, né? Como se diz aí, do Oiapoque ao Chuí.
toda quebrada, toda rua tem uma molecada que vai botar ali 4 chinelos de dedo na rua e vão bater uma bola ali, pode estar em 3 pessoas, em 2 pessoas, pode estar sozinho, velho. Toda hora o futebol ele aparece, ele simplesmente acontece de forma espontânea, um elemento cultural. E tem toda uma história por trás. Mas hoje existem esses 2 aspectos, né, do futebol. Existe esse mundo luxuoso e super caro, né, um mundo alienado de fato, assim, e descolado da realidade social majoritária. E do outro lado existe essa espontaneidade, essa questão cultural, como o futebol aparece. E um dia de várzea, ele mergulha um pouco nessa realidade. A gente já tinha discutido um pouco disso na Marca Pênalti, que é um filme de 2017, um documentário também sobre a 4ª divisão do futebol paulista e ainda na sua categoria júnior, e como que se dá aí a relação dos jogadores e do técnico e da torcida, toda essa questão cultural. E agora a gente foi mais a fundo, a gente foi para amadorismo mesmo, fomos para um dia de várzea, acompanhar 2 campeonatos, os torcedores, a galera envolvida, e eu acho que é bem interessante, assim, para ver como toda uma comunidade se move por conta de um jogo de futebol, e isso, tipo, são 1.000, 2.000 pessoas reunidas no mesmo lugar. É muito legal, cara, é muito legal mesmo. Então, esses 2 filmes aí. Boa, Gabriel. Então, Linhas, ele tem uma história que ela foi meio feito de supetão, assim. A gente teve um semestre inteiro para pensar o que documentário a gente ia fazer para a disciplina. A gente estava com um monte de ideia, né? A gente vai fazer um falso documentário sobre fake news. A gente vai fazer um documentário sobre terraplanistas, antivacina. A gente vai fazer um documentário. A gente estava viajando, assim, a gente foi atrás. A gente se infiltrou em grupos de Facebook, onde os caras são terraplanistas e a vacina é coisa do Bill Gates para matar, sei lá, os reptilianos. E aí a gente estava fazendo uma pesquisa a fundo nisso, depois a gente mudou completamente o tema, a gente tentou falar sobre ecossocialismo, sobre niismo. E aí a gente chegou, tava faltando 2 meses para entregar o trabalho, e a gente pensou, cara, a gente não foi em lugar, vamos pegar DP nisso aqui. E aí, até que veio a ideia, por que não falar dos motoristas de ônibus, né? A gente tem pouco equipamento, a gente tem, tipo, aquele gravador de som tava todo ferrado, tava funcionando, tava completamente detonado, os negócios dos equipamentos da faculdade, tudo sucateado. Então a gente tem que fazer uma coisa ágil, uma coisa que vai ficar imperfeita. A gente assume essa imperfeição, né? Na imagem, no som, tremida. E, tipo, por que não falar sobre esses trabalhadores, né? Nesse momento tão difícil aí para as relações laborais aí no mundo, né? Desde os últimos 5 anos que as coisas têm mudado para pior, né? E ainda mais nessa cidade que é São Paulo, onde todo mundo pega ônibus, milhões de pessoas dão transporte público e no máximo dão um bom dia ali, o cara é meio que invisível, né? Quando dão um bom dia ainda, né? E a gente foi atrás dessas pessoas, assim, esses trabalhadores. Só que aí a gente pensou em, talvez, pegar umas linhas menos convencionais, assim. A gente foi atrás de um ônibus na madrugada, né? Porque eu pessoalmente, nunca peguei essas linhas da madrugada lá do município de São Paulo, foi a primeira vez. Eu não sabia que tinha uma tal de Ilha do Bororé lá no extremo sul e que o ônibus cruzava uma balsa. E bem depois do Grajaú, a gente foi descobrir isso também. A gente tentou pegar essas linhas menos convencionais aí. A gente foi atrás da linha mais longa de São Paulo, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Ela sai do Ipiranga e vai até o extremo oeste da cidade. E lá você vê a desigualdade total, assim. Ele passa naqueles prédios espelhados da Faria Lima, os caras de patinete, tomando Starbucks, e depois penetra todas as quebradas ali da Regis Bittencourt. E tudo isso na mesma cidade, cara, é muito louco. Tem aquela história, né, tipo, a pessoa saindo de casa, indo pro trabalho, a expectativa de vida dela aumenta, né, porque pelo tamanho da desigualdade ali entre os distritos do extremo, do fundão da cidade e do centro.
E a gente tentou meio que pegar toda essa facial, mas ao mesmo tempo sem ser panfletário, assim, e deixar livre pro cara falar o que quisesse. E é isso, né? Quem teve a oportunidade de ver e quem vai ter a oportunidade de ver, o filme, ele não é lá essas coisas tecnicamente, a gente assumiu isso. Eu apareço no filme, para você ver a imperfeição que é, né? E assim, a imagem tremida. A gente gravou não sei muito material, o negócio. A gente jogou fora tudo, assim, tava tudo um monte de coisa desfocada, imagem toda escura, porque a gente tava gravando ali freestyle ali na hora. Mas é isso, acho que o que importa é essa conexão que a gente cria com o objeto, né? Que é meio estranho, parece uma coisa super etnográfica falar que é o objeto. A gente somos os estudiosos, os sociólogos estudando um objeto, mas é isso, né? A gente tentou elevar esse status do objeto que é esse trabalhador para fazer essa mediação direta entre nós e o filme, né, como um todo. Nós não sermos aqueles estudantes de classe média lá, porque aquela universidade é cheia de playboy, aqueles estudantes universitários que vão olha só, uma pessoa pobre, olha só, favela, essas coisas assim que acho que o cinema brasileiro ele meio que se especializou muito aí em várias produções aí, né? Acho isso sinceramente horroroso, esse jeito essa exotização. Nós somos da quebrada, assim, de certa forma, né? Todo mundo ali, nós somos o único grupo de bolsistas ali da faculdade, nós provavelmente somos os únicos que pegam aquelas linhas ali, então a gente tem essa relação e a gente queria trazer isso pro nosso filme. E acho que é isso, depois falo mais. Certo, eu vou fazer uma pergunta nessa linha aí para você, mas só uma graça eu lembro, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, eu sou sua amiga no Facebook, né? E aí eu lembro que você estava procurando mesmo indicações de grupos anti-vacina, terraplanistas, TikTok, de início no seu perfil. Eu falei, meu, que esse mano... Até fui olhar, falei, bom, não conheço esse cara, adicionei aqui, vou ver quem é, que tá muito estranho, né? Agora foi revelado o segredo. Era um infiltrado. Foi isso. Era um estudo sociológico. E eu me arrependi. Eu entrei em alguns e eu me arrependi plenamente. Muito bom. Vai lá, Fernanda. Eu tô me divertindo com esse papo muito engraçado. A Jana pensando que o Gabriel era um reptiliano, entrando no Facebook dela. Vou ver quem é o infiltrado aqui, meu filho. Amém. Então, gente, esse doc veio de uma inquietação, né, sobre o meu longo processo com a depressão, que eu tive depressão desde a infância até a vida adulta, e para ser bem sincero, eu acho que só esse ano eu consegui curar esse grande monstro que conviveu comigo nesse processo da pandemia. E foi um momento de introspecção muito forte, né? E foi um momento que eu já vinha pensando em fazer esse trabalho há uns anos já, só que eu não me sentia preparado para ele, e até pela questão do que viria depois dele, porque é uma autoexposição minha, falar sobre a minha própria experiência, né? Às vezes a gente usa os personagens para também fugir um pouco daquilo que a gente quer falar de nós. Eu vejo muito isso no meu trabalho, por exemplo. E aí falar sobre mim, eu ser a personagem, e aí na pandemia, totalmente isolada, tendo que lidar com essa questão e olhar de frente, assim, e buscar ali resolvê-la. E aí o que foi mais interessante é que eu olhava para esse trabalho como uma coisa muito experimental para mim, sabe? De tipo buscar novos ângulos, novas formas de enquadrar as coisas, de sair dessa relação. É que eu estava ouvindo o Gabriel falando e eu estava super me vendo, mas de uma outra forma, porque eu acho isso tão importante
quando a gente quebra com essa perspectiva do lapidado, do extremamente perfeito, porque isso não existe, né? Naquele momento é o nosso melhor e no outro momento vai ser o nosso melhor e assim vai ser a nossa eterna busca durante o nosso trabalho, os nossos projetos. E aí, por falar de algumas experiências muito do meu mundo interno e das minhas questões surreais, então eu não achava que esse trabalho deveria ter uma característica de perfeição. Pelo contrário, ele tinha uma reflexão do interno, então tinha questões que eu queria testar mais no sensorial também, da forma que ele estava sendo articulado. Esse foi um trabalho que me deu trabalho, porque eu editei ele 10 vezes e eu consegui perder 10 edições, e eu não estou brincando, isso acontece muito comigo, os arquivos corrompiam, e aí eu tive que fazer até um trabalho energético para que o negócio acontecesse, isso é muito sério, parece brincadeira, mas não é. Eu perdi o projeto 10 vezes. Isso já tinha acontecido comigo no meu TCC de faculdade, então eu acho que às vezes tem algumas coisas que, sei lá, estão ali, tem que ser dita e você não sabe como. E foi um processo, assim, de libertação, gente. Eu me senti me libertando de crenças, de padrões, Sou virginiana, curto muito esse lugar da perfeição, então romper isso também dentro de mim, de poder me expor e falar de mim. Apesar de ser uma atriz de palco, uma pessoa que está com o público, eu sempre criei muitas barreiras nas minhas relações e da forma que eu me relacionava. Então, buscar expor isso de uma forma que eu não vejo só como me expor, mas de uma forma que eu pudesse me comunicar e fazer com que as pessoas também pudessem, talvez, ter empatia com o que está sendo dito. Isso foi muito importante e era uma linha tênue, de não ficar uma coisa egocêntrica para se tornar algo de troca real e de comunicação. E isso passou muito pela minha cabeça, assim, muita sabotagem foi se passando também nesse processo, sabotagens de não faz isso, isso é muito egocêntrico, isso é muita coisa, porque era um conteúdo de muita exposição. Então, eu criei barreiras também para não querer falar sobre essa exposição. Mas aí eu falei, não, vamos falar, vamos se desnudar. Tive algumas experiências em relação ao suicídio, né, de autossuicídio e de pessoas próximas suicidando. Os meus primeiros trabalhos de teatro documentário falam sobre acidentes, né, no metrô de São Paulo, e aí depois eu vou encontrar isso dentro de mim, que foi quando eu pensei em algum momento passar por essa situação de me jogar em alguma das linhas, assim. E é uma coisa muito louca, porque hoje em São Paulo, 700% por ano aumenta o número de depressivos. É um número mais do que 100%, é alarmante. E muitas vezes a gente tem aquela política de não falar sobre esse assunto, porque isso vai motivar as pessoas a cometerem o suicídio. E eu acho que é muito complexo, eu acredito que todos os assuntos podem ser falados dependendo da forma que eles são abordados. Então, é um assunto que é de extrema importância, a saúde mental hoje tem que ser falada. A gente não pode fingir que isso não existe, que as pessoas próximas não estão passando por isso. E aí, quando acontece dessa pessoa partir, a gente fica, nossa, mas eu nem sabia. Por quê? Porque a gente está naturalizado com as questões emocionais. A gente acha que as pessoas estão bem, todo mundo está bem, porque no Facebook todo mundo tira foto lá, né, Gabriel? Os terraplanistas, está todo mundo muito bem, vivendo uma realidade totalmente distópica e totalmente surreal, né? E aí, a partir disso, eu falei, não, eu preciso falar disso e trazer um pouco de poesia, que é onde eu sinto que é um resgate do feminino também. Não só o feminino da mulher, mas um feminino universal que está em nós, que é esse lugar de nutrir, de acolher, de olhar para as nossas questões e as nossas fragilidades e vulnerabilidades e poder tudo bem, dizer que está tudo bem, tudo isso, que não é um problema ser vulnerável, ser frágil, ser humano, e isso está ok. Então, é um trabalho que ele vem dentro de todas essas perspectivas que eu passei. E eu fiquei contente,
de ter feito, de ter lançado, e eu acho que para mim isso já valeu tipo um Oscar da minha vida. Foi esse trabalho, porque eu senti a minha coragem, sabe? Eu vi quanto que eu sou corajosa em enfrentar tudo isso e dar conta de olhar para essas questões. E é isso. Passa a palavra. Muito bem. É sempre bom a gente contar as nossas histórias, né? A gente falar das coisas que são nossas, né? E também das coisas que nos cercam, né? O A Roda das Histórias tem muito isso, né? Que é um dos meus documentários que está na mostra, né? É um documentário de observação de uma roda de conversa entre mulheres, né? E aí cada mulher vai dando o seu relato, vai contando a sua história, o seu projeto, entremeados por fotografia também contam histórias, né? Então é sempre bom a gente falar disso, né? E aí, Renato, eu sei que você tem uma história, né, com futebol. Eu sei que você gosta de futebol, que você é super, assim, ligado a isso, né? E o que eu acho interessante nos seus filmes sobre futebol é como você recria a atmosfera, né, do futebol dentro do cinema, né? E eu acho isso muito interessante, porque a gente assiste o seu documentário e parece que a gente está lá na torcida, né? Parece que a gente está ali participando, vendo ao vivo, né? Isso é muito interessante. E esse Tavares, eu acho que ele tem isso mais forte ainda, né, do que o Na Marca do Pênalti. A fotografia, por exemplo, seguindo os jogadores, né? Tem essa coisa, essa agilidade, é uma câmera ágil, né? Inquieta. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como foi o processo de pensar o filme mesmo, né? Porque eu sei que você já tem isso, que é da sua história, é seu, né? Mas como que foi isso? Pensar a trilha, né? O samba, aquela coisa toda, isso já veio. Como que isso veio para você, né? Como que foi escolher essa foto, né? Pensar dessa câmera seguir as pessoas, né? Seguir o cachorro, tipo, tem umas coisas muito interessantes, né? Muito peculiares nesse filme e que realmente nos transportam, né? Parece que a gente está lá torcendo também. Queria que você falasse um pouco disso. Beleza. Então, eu gosto muito, né, de futebol desde moleque, não só do futebol, como coloquei aqui, né, esse futebol milionário e tal, que a gente acompanha, seleção, times europeus e tal. Todo mundo gosta, né? Eu acho que tem uma qualidade técnica bacana e tudo mais, mas eu me interessava e sempre me interessei muito pelo futebol de várzea, né? E pelo futebol mais de base, assim, digamos, né? Meu pai jogou, meu tio também, alguns dos meus tios foram jogadores também de times de várzea e dos times ali do Macedo, e meu pai chegou a jogar no Marília, né? Foi lá morar em Marília para jogar. Então eu sempre gostei, sempre acompanhei, desde moleque fui nos jogos. E mais ou menos no ano de 2008 eu entrei para a torcida do AD Guarulhos, né? Força Jovem AD Guarulhos. E aí sempre construímos aí, como é um time pequeno, então a gente tinha sempre essa abertura, né, para conversar, para participar. A gente fez a página do time e tinha jogos que ia só um torcedor no estádio inteiro para assistir o jogo. Então é aquela coisa bem raiz mesmo, assim. E sempre se encontrando, tinha os churrascos, as festas e tudo mais, e a conexão entre todo mundo, né? E sendo assim, a gente criou essa cultura, né, de se reunir todo final de semana, de se encontrar. E mais, né, o AD Guarulhos eu achava interessante porque a torcida é composta por pessoas progressistas, militantes sindicais, professores e tudo mais. Então tinha já também essa abertura para a gente conversar sobre política e ver o futebol de uma forma progressista e propor a atividade de ir ver um jogo, de reunir a torcida como uma coisa de um debate progressista também, né?
E construímos isso. Claro que a gente teve muita divergência lá com a direção do time, que estava mais interessado em vender jogador. Acabou que eles mudaram o nome, o escudo do time, e a gente migrou. A gente transformou essa torcida agora em uma nova iniciativa aí de várzea, que é o Havana Futebol Clube. A gente está colando aí com o pessoal do MTST, da Ocupação Hugo Chaves, estamos começando a montar um campeonato de futebol de várzea ali na Ocupação. Então, vai tomando forma, né, de coisas positivas e interessantes. E como também já tenho essa atividade cinematográfica, né, a gente está no coletivo, constrói, está fazendo um monte de filme aí. Quando teve a oportunidade aí de acompanhar os campeonatos, a gente quis começar a trazer isso para a nossa linguagem, né? Inicialmente, na marca do pênalti, foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é um campeonato oficial da Federação Paulista. Por isso, teve um pouco mais de dificuldade da gente acompanhar em loco as coisas. E aí a gente acabou metendo um louquinho básico, né? A gente viu ali, os caras estavam distribuindo colete para o pessoal da imprensa, nós fomos lá e falamos, não, nós somos da Companhia Goiânia Aberta, imprensa. Os caras deram para nós o colete oficial da federação, entramos lá e filmamos tudo, vestiário, dentro do campo, o técnico e tudo mais, cara. Fizemos acontecer na cara de pau mesmo. E acompanhando também o torcedor, os treinos. Agora, num dia de várzea, eu acho que tanto a gente já está mais calejado como cineasta, quanto também não tem essas limitações de Federação Paulista, de diretoria, é tudo muito mais solto. Os caras querem mesmo que você vá lá e participe da festa e filme e tal. Então, essa abertura, esse ambiente mais democrático, digamos assim, também com uma disputa mais acirrada, mas mais democrático, permitiu que a gente tivesse muito mais acesso a tudo que acontece no evento, do vestiário, a festa, a torcida, os torcedores. Você falou do cachorro, né? O cachorro entra no campo e que se dane. O tiozinho, né? A gente conheceu o seu Arquimedes, nome do tiozinho, tava lá assistindo o jogo também, tinha quase 90 anos, velho, e torcedor do Vasquinho da Vila Galvão desde os anos 50 ali, entendeu? Então, foi muito interessante, assim, foi bem legal. E até descobrimos coisas curiosas, como, por exemplo, o Henry, que é camarada nosso aí do movimento sindical, do Sindicato dos Professores, o pai dele é fundador e torcedor símbolo, considerado o torcedor mais importante do Vasquinho da Vila Galvão. Então, olha as coisas que a gente vai descobrindo aí, né? Os conhecidos, pessoas próximas de nós que também estão nas quebradas aí, construindo esse futebol popular aí, democrático, progressista, que tem muito disso na várzea. É isso. Muito bom. E é um aspecto interessante também do filme, né? Porque tem essa questão política, né? Ele não é simplesmente um filme sobre futebol. Ele tem também todo um discurso, né? Politizado, enfim, que aponta muito, né? Essas pessoas como trabalhadores, né? Trabalhadores que estão ali para se divertir, ou enfim, estão ali, estão jogando e tal, curtindo, né? E de como o futebol, né, é acessível, né, para todas as camadas da população aí e tal, né, faz essa crítica a esse futebol elitizado e tal, tudo mais, mas também traz essa perspectiva da várzea, né? Muito bacana, muito interessante. E aí eu acho que ele linka nesse ponto, nesse aspecto, com o filme do Gabriel, né, também tem essa questão política, né, do ponto de vista do trabalhador ali, sobre diversos temas, né. Então, as conversas que você foi tendo, né, Gabriel, com eles ao longo do trajeto, né, foram conversas sobre diversos temas que envolvem questões do cotidiano deles e, enfim, questões políticas aí, né, temas que foram bastante debatidos pela sociedade e do ponto de vista do trabalhador, né. Então, eu achei isso muito interessante também no seu filme. E aí, você falou um pouco, né, sobre essa dificuldade que vocês tinham, né, com o equipamento e tudo mais. Aí vocês acharam que vocês tinham um equipamento que era ruim e foram fazer o mais difícil, né? Tipo, gravar com os caras ali num lugar que tem muito barulho e num lugar que você não tem como estabilizar a câmera de jeito nenhum, né? Porque, tipo, tá em movimento, né? Então,
muito corajosos, e eu achei isso sensacional no filme, porque enquanto do Renato ele cria essa atmosfera, ele nos leva, né? Você revela, né? Então, o seu filme ele revela essa atmosfera do busão, do dia a dia ali, do motorista, né? Das paisagens que ele vê diariamente, enfim, os detalhes, né? De parada, enfim, tudo, né? Todo aquele universo ali você revela. E revela também a produção. Né? Você revela no seu documentário o processo de produção do documentário. Né? Isso também é muito bacana. E aí queria que você falasse um pouco disso também, né? Porque você documentou, para mim, né, assistindo, você documentou duas coisas. Você documentou a questão dos trabalhadores, né? E também documentou o processo de produção do seu documentário. Queria que você falasse um pouco disso. Então, é exatamente isso. A nossa proposta é realmente mostrar o dispositivo, né? A câmera, mostrar o microfone, mostrar mostrar a equipe, mostrar as tentativas de tentar gravar. A gente tinha um planejamento, a gente até ligou para a empresa, mandou e-mail, alguns foram isso super receptivas, legal, outras não foram tão receptivas. Vocês explicando. E aí a gente, antes disso, inclusive, a gente entrou em contato, só que a gente meio que foi na cara e na coragem, assim, não, vamos ver no que dá, vamos ver. Se não gravar hoje, a gente veio com uma mala cheia de equipamento à toa, assim. E deu certo, os motoristas foram super receptivos, e é meio que nessa pegada a gente tem inspiração, né, do Eduardo Coutinho, talvez o nosso maior documentarista aí do país, da história do país, sem a pretensão, né, de chegar no 1/10 do nível dele. Tem o filme dele, O Fim em Princípio, que é isso, né, ele estava na estrada, não tinha ideia do que ia fazer, vou fazer um filme, o que eu faço agora? E aí eles foram parar numa vila, no meio do nada, onde a maioria das pessoas era analfabeta, e muito pobre, e aí, tipo, como sempre, o Eduardo Coutinho ia com a câmera, e fazia uma maiêutica ali e tirava coisas maravilhosas de dentro de cada uma daquelas pessoas, né? E meio que isso, né? Era mostrar o dispositivo, ter essa ideia mais reflexiva da produção, né? Da gente não, daquele olhar de não exotizar aquele objeto de estudo e de aproximar ele do espectador e da gente mesmo. E como nós, mesmo da produção, somos também espectadores, né? E eles estão parte da produção. É tudo a mesma coisa. Quanto à ideia da política, a gente meio que queria deixar livre, inclusive mostrar essa ideia do afastamento das forças progressistas quanto a esses trabalhadores, né? Eu também gosto muito de futebol, assisto qualquer jogo, por mais horrível que seja, eu assisto. Eu tava vendo o jogo do Corinthians e do Flamengo agora. O Corinthians joga muito mal, horrível. E tem essa ideia também de que um certo preconceito com essas manifestações populares aí, inclusive de muita gente da classe artística mesmo, né? Tipo, o futebol, por exemplo, tem um documentário Garrincha, Alegria do Povo, né, lá do começo do cinema novo, que mostra, tipo, o futebol como um negócio de alienação do povo. Inclusive tem meio que um abandono de certa parte das forças progressistas, né, de que o futebol é, sei lá, um bando de macho homofóbico, um ambiente super tóxico, e é verdade, né, não nego isso, mas acho que tem que disputar esses espaços, né. Eu acho que quando não há essa disputa, há uma derrota, né. E, inclusive, isso está refletido no nosso documentário, né? Tipo, a gente fala das greves que o sindicato propõe, tipo, tem alguns motoristas lá que tinham visões super negativas do sindicato. Só faz politicagem, não serve para nada. Alguns outros falam, não, eles ajudam a gente. Inclusive, é essa assimetria, né, entre as mentes pensantes que deveriam representar o povo e realmente o povo, né, que devia ser, que não se sente representado por essas mesmas forças, né? Que inclusive vê o trabalhador de baixo para cima, né? E essa mesma é uma das críticas que se faz, por exemplo, a um cinema que exotiza o sofrimento, exotiza a miséria, exotiza o que acontece no país, né?
Por exemplo, aquele documentário, né, que todo mundo mete pau, eu vou meter também, que é aquele do Netflix, né, do ano passado, Democracia em Vertigem, que é basicamente a neta de um empreiteiro lá, falando sobre a dor dela, do Brasil, da democracia em vertigem, trazendo essa dor como se fosse a dor dela, e olhando para o povo assim de cima para baixo, assim, um projeto de esquerda elitista de cima para baixo. E eu acho que não é por aí, eu acho que isso é um cinema de algoritmo, sabe? Acho que o cinema tem que quebrar esses algoritmos, eu acho que o cinema tem que ser mais livre. Por exemplo, o futebol, ele não é um espaço reacionário. O futebol é o espaço onde as pessoas vão se divertir, onde as pessoas vão expurgar todos os seus problemas. É uma dança, o futebol é uma dança, é uma arte, né? E que, inclusive, como o documentário ali do Renato exemplificou, ele tá cada vez mais careta, mais elitizado, né? Essas arenas com ingressos super caros, esses esquemas táticos onde todo mundo tá numa caixinha e você não pode driblar mais, é ofensa, sei lá. E isso meio que inibe esses corpos, né? Eu acho que o bom do cinema é você quebrar esses algoritmos e você deixar os corpos livres, né? Eu tô muito na vibe do Adirley Queiroz, né? Que é um grande cineasta aí do cinema contemporâneo brasileiro, que faz seus filmes ali na Ceilândia, né? E ele, inclusive, foi jogador de futebol, ele tem filmes sobre ele era jogador de futebol amador, da parte menos nobre do futebol, aquela que ninguém conhece, né? Que todo mundo acha que futebol é bom de milionário, ó, vida boa, mas não é, né? Grande parte do futebol não é isso. E ele falou numa palestra que eu fiz esses dias de que o cinema deve quebrar os algoritmos, né? Ele falou simplesmente, foda-se. Foda-se roteiro, foda-se as caixinhas. O cinema tem que ser livre e você tem que deixar os corpos livres, né? E acho que é isso, né? Assim, quanto mais liberdade, menos algoritmos e mais cinema, mais arte a gente tem. Com certeza, eu também sou dessas, gosto da liberdade de experimentar, né? Que a gente não fique preso a formatos, né? Ah, vou fazer filme para festival, vou fazer filme porque eu quero vender para não sei quem, né? Acho que até é ok, né? Desde que você tenha isso bem claro que esse é seu objetivo, né? Mas a arte, ela é muito mais que isso, né? E a gente não deve se limitar, né? A gente tem que usar realmente todos os recursos possíveis. Você cita o Coutinho, que é a minha principal referência aí de documentário, né? Foi onde eu realmente gostei muito de documentário e quis fazer, porque realmente para mim também é o maior, né? Pensando aí em documentaristas, né? Cineastas brasileiros e tal, né? E ele tem isso mesmo também, de revelar muito a equipe, né? Então tem filmes dele que você vê produtor indo lá e pagando, tipo, assina aqui o termo de imagem, né? Você tem filmes dele que revela isso é muito legal também. Bom, então, Fernanda, vamos lá. O seu filme, ele parte de uma experiência particular, né? Algo que aconteceu contigo, e você explora essa experiência, né, no seu filme. Depois você amplia, né, para esse tema mais geral, a depressão e tudo mais. Depois você fecha em você de novo, né? E aí eu queria que você falasse para você, né, como que o seu filme, né, como que esse filme sai da Fernanda, sai de você, da sua esfera pessoal, chega nas pessoas, como ele se conecta com o mundo. E, Laia, essa é a grande pergunta, hein, Jana? Para todo artista, como que a nossa obra chega? Eu acho que a partir do momento que eu me despreocupo também em ter algum resultado ou de fazer isso ou aquilo para atingir isso ou aquilo nas pessoas. A partir do momento que eu decido articular o meu pensamento e organizar isso de uma forma coerente, assim, ao meu ver, e que a obra eu olho ela de fora como se eu fosse uma outra pessoa.
E é muito interessante isso, porque é como se passasse a ser uma terceira pessoa no momento enquanto eu começo a direção de verdade, a edição desse trabalho. E aí eu tenho um olhar de direção muito forte do que eu quero representar com esse material. E ele me toca também, não porque só está falando de uma experiência minha, mas por eu estar me enxergando e eu poder enxergar outras histórias dentro dessa dinâmica. Porque quando a gente vai contar qualquer história, é meio que isso, né? Ela passa por nós, é o nosso filtro. Por mais que eu esteja contando a história de qualquer um de vocês. Então, vai ser a minha leitura. Eu acho que dentro dessa dinâmica existe aí a comunicação e a forma que essa comunicação vai se estabelecendo, né? E isso, para mim, foi um processo bem enriquecedor e de quebrar também as autocríticas, né? Porque muitas vezes a gente, por não ter tantas, como o Gabriel falou, né, tantas estruturas, às vezes tecnológicas, ou todo aquele equipamento, a gente julga que não pode exercer um bom trabalho, e aí a gente está anulando nossa parte de artista, que é o lugar de comunicar. E eu concordo com você quando você fala que a gente vai saindo das caixas. Talvez por ser do teatro, o teatro a gente tenta sempre trabalhar com isso, essas quebras, né? A gente sempre vai tentando quebrar tudo isso, e as tradições, os que vieram antes, quem estudou Y. E aí, quando eu entro dentro desse processo que tem uma linguagem, eu vejo que eu me permiti bastante, sabe? E eu acho que quando você fala com verdade algo, indiferente do que seja, se é o que você acredita, não tem como essa comunicação não se dar, porque não é para agredir ninguém, não é o seu ego falando naquele momento, é algo da sua essência. E as pessoas parecem que acessam isso, indiferente da forma de como você se comunica. É o que você está falando e a sua verdade dentro daquilo. Então, nesse sentido, eu acho que esse trabalho ele chega porque a minha comunicação ela ficou muito clara ali. E se revela muito bem a que ele veio, a que serviço esse trabalho está empregando, né? E não ao sentido de exibicionismo ou outras coisas que eu entendo que dentro dessa dinâmica, quando a gente começa a falar de recursos ou de estruturas de produção, a gente começa a perceber que existe muito esse mesmamento, né? De muitos produtores, de muitos artistas, que aí se perde a arte e a comunicação e se entra nesse viés de business, de sifões, né? De dinheiro, e isso a gente acaba perdendo a interação humana. Eu acho que isso que me atrai muito nesse tipo de trabalho artístico, quando a gente assume quem nós somos e assume quem são essas personagens reais. Eu acho que todos os documentários aqui, os trabalhos de cada um, isso que é importante, é de quem que a gente está falando, qual é o valor que a gente dá para essas pessoas. Não é porque ela é filha de X ou de Y, ou que ela está na TV YX, que ela tem mais valor. Quem atribui esses valores? Eu acho que isso é uma grande quebra da Matrix e do sistema, porque as pessoas começam a olhar mais para esses materiais sendo produzidos, e isso para mim que é interessante. A minha pretensão simplesmente foi, vou me comunicar e pretendo, ó a pretensão, né, os pretensiosos, e pretendo que as pessoas escutem isso com os corações abertos, sabe? Que a gente meio que desnaturalize o que a gente acaba sistematizando no dia a dia das nossas relações. É isso. Eu acho que é sempre esses processos, né? Eles são sempre vias assim de mão dupla, né? Tem como isso chega nas pessoas e tem como também isso nos impacta, né? Como isso nos transforma também, né?
Eu sempre costumo falar disso, assim, né? Quando eu faço um processo de um documentário, vou investigar uma situação, eu nunca saio a mesma pessoa que eu entrei. Sempre tem alguma coisa que se modifica, né? Algo que se transforma ali no processo. Aí, Renato, nesse sentido, queria que você falasse do Fraser, mas também do Nós das Duas, né? Em relação a como chegou, né, para o entrevistado, porque tem essa relação, né, do entrevistado ver o material pronto, né, de como o filme chegou nessa comunidade e de como foi esses processos para você, como você saiu desses processos, se você aprendeu algo, se você saiu diferente, o que foi que mudou, o que foi que se transformou aí para você ao longo do processo, se houve essa transformação. Eu queria então aproveitar também, ainda antes de entrar mesmo nos temas perguntados, mas tipo, o Gabriel trouxe o tema do Garrincha, né, o Alegria do Povo, que é um documentário do Cinema Novo, e fala isso, né, do cinema, ou do futebol como uma coisa alienada e alienante, né, e tal, e isso foi visto como um problema. Mas tem um outro documentário que se chama Passe Livre, e não tem nada a ver com ônibus, embora seu filme seja sobre ônibus, mas ele tem a ver sobre contratos do futebol, que é a história do Afonsinho. O Afonsinho é um jogador que ele tinha uma característica um pouco diferente. Além dele ser craque de bola, muito bom, ele também foi o primeiro jogador a reivindicar o passe livre para os jogadores, porque antes os jogadores eles eram presos ao clube. A gente vê jogadores que jogaram 10, 15 anos no mesmo time e pensa, nossa, amor à camisa. Não é verdade. Na verdade, se eles tivessem a oportunidade de trocar de time, trocariam. Mas eles não poderiam porque teriam que pagar uma multa muito alta, né? E aí ele traz esse debate sobre o passe livre. O Afonsinho também tinha visão socialista da realidade, foi perseguido pela ditadura. Então é um personagem do futebol bem interessante de se ver. E aí também já tem uma abordagem do próprio futebol como uma coisa impulsionadora, né? E isso eu acho interessante. E falando um pouco também sobre o filme, né? O filme que você produziu, a Jana acho que matou a pau essa questão, que falou assim, eu vi muito isso também, como um filme sobre como fazer um filme sobre os caras de busão, saca? Tipo isso. É um filme que ele te mostra como que vocês descobriram aí como produzir, né? Isso é bem legal, achei muito interessante. E o da Fernanda achei um filme indutor. Ele é catártico, mas eu achei que essa catarse dele, que é a sua, pessoal, ela induz. É um indutor para uma catarse da própria pessoa que está assistindo. Isso eu achei muito interessante. E aí, falando sobre isso, por que eu citei esses assuntos? Porque, de fato, acho que é isso, né? Você entra num processo cinematográfico e você se transforma, né? Você disse isso, Jana, e o próprio Gabriel trouxe isso um pouco antes, quando ele falou que, pô, a gente descobriu que existiam linhas que iam para lugares que a gente nunca imaginaria. Então, isso é um processo de ampliar a sua visão de mundo, a sua visão de como as pessoas vivem na prática. Isso é muito importante para uma pessoa que busca ter o mínimo de compreensão e intervenção no mundo em que vive, mas também é importante para o artista, porque quanto mais você consegue entrar nos lugares e conhecer as pessoas e ver os seus pormenores, aí é que você consegue produzir de fato, né? Toda obra é um pouco da gente, um pouco do mundo que nos rodeia. Então, acho que esse processo de transformação é uma coisa inevitável. E foi muito forte no filme da Fernanda. Você vê que ela mesma falou, né? Eu me curei com o processo de fazer um filme. Olha que interessante, né? E acho que a arte é muito terapêutica também para o artista. É muitos processos de depressão e de quando a gente está down assim, geram coisas que a gente gosta de ler, gosta de assistir, gosta de pensar sobre, né? Então, para mim também, quando eu entrei nessa questão do futebol aí, conhecer os moleques, né, mano? Foi uma coisa muito chocante, na verdade, porque a gente vê o jogo de fora, a gente vê os moleques
como um ambiente do futebol, né? Porra, tá indo lá assistir um jogo, eu vou encontrar meus amigos, mas lá no vestiário o ambiente é militarizado, cara. O ambiente é super pesado e os caras gritam com a molecada e eles querem que a molecada vá para cima e você vê os moleques chorando, porque eles colapsaram mesmo. Porque você pensa o seguinte, é um moleque da quebrada, ele tem 17 anos, ele chegou no campeonato mais importante do futebol júnior e agora é a hora da verdade. Se um olheiro vê que ele joga bem, ele vai poder comprar uma casa para a mãe dele, ele vai poder ter um carro que ele quer, o tênis que ele quer, a roupa que ele quer. Ele vai resolver os problemas da vida dele. Se ele não conseguir, que é o que acontece com boa parte da molecada, ele vai ter que arrumar um outro trampo, ou ele vai ser um jogador que ganha R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês nos times de quebrada. Então a vida dele vai ter uma outra perspectiva, né? Então para eles ali é a hora da verdade, cara. É a hora que, e aí? Como que vai ser minha vida daqui para frente? E eles têm 17 anos, então eles não têm ainda uma preparação emocional e psicológica para aguentar um baque desse. Então os moleques colapsaram mesmo. Você pensa que os moleques estão jogando no AD Guarulhos, tendo que jogar contra o Avaí, por exemplo. O Avaí não parece um time grande, mas é um time profissional, joga uma segunda divisão, tem um roupeiro, massagista, vieram de avião, tem toda uma estrutura, ganham um bom salário, os moleques têm academia à disposição, são tudo grandão, e os moleques daqui é mirrado, é os moleques que tá aqui no Padre Bento, estão aqui na São Rafa, entendeu? Jogando bola na rua, e de repente vão ter que jogar com os caras com uma estrutura totalmente diferente. Então tem uma coisa meio Davi e Golias. E nessa coisa meio Davi e Golias, mano, é que acontece uma série de explosões de emoção mesmo. Negativas, positivas. Eles ganharam o primeiro jogo, você vê eles explodindo de alegria. Quando eles perdem, você vê eles derrubados, cara. Então é bem pesado. E achei forte também produzir esse trampo. Já sou Nós das Ruas, cara, eu acho que a abordagem é difícil também, porque o poeta é um cara muito emocionado, a Jana pode confirmar aí que ela estava no rolê também comigo, e ele é um cara que ele se emociona, que ele leva as coisas assim, a ferro e fogo, ele chora, ele sente muito as coisas, conta muitas histórias, tem essa necessidade de se comunicar como qualquer ser humano, e é muito difícil para ele, porque as pessoas têm essa repulsa, esse preconceito. Então, quando ele consegue encontrar uma abertura para ele conversar, para ele mostrar quem ele às vezes nem quer a marmita que os caras querem dar para ele. O que ele quer mesmo é trocar uma ideia. Ele quer bater um papo ali com os caras, falar as poesias dele e falar que ele produz aquilo, sabe? Então, ele é um artista, velho. Ele tem toda essa veia artística que qualquer um de nós aqui que está produzindo também tem essa necessidade de se comunicar. Para ele, pode ser que esse grande antidepressivo que a gente estava discutindo aqui seja os versos que ele compõe. Então, eu acho que é bem forte também essa questão de como olhar e como abordar o personagem do nosso filme, né, mano? Seja o time, seja uma pessoa individual. É isso. Eu acho que o cinema, né, e principalmente o documentário, e como professora, né, como pedagoga, eu observo muito isso, né, ele tem um potencial pedagógico muito grande, assim, né, e é justamente aí porque você conhece outros mundos, né, você aprende coisas, né, e você amplia, né, amplia esse olhar, né, e aprende de uma forma muito prazerosa, né? Porque você vai num processo totalmente investigativo mesmo, né? Não é ninguém te contando, alguém ali falando para você, não, você está investigando, né? Você está na situação como um pesquisador mesmo, como alguém que destrincha, nossa, procura a forma de conhecer o mundo. E o Nós das Ruas tem isso, né? Eu acho que tem um momento da gravação que é bastante interessante, que é quando a gente está gravando a entrevista com o Adaías na rua, né, na calçada. Ele é uma pessoa em situação de rua, né? A gente está gravando com ele na calçada e uma senhora, né? Ela vem passando, né? E para, fica um tempo ali escutando, ouvindo, né? E depois ela volta, vê que a gente está na rua
sentado no chão e tal, ela volta com o jornal, ela volta assim, toda, tipo, querendo dar um mínimo de conforto pra gente ali naquela situação. E conhece o Odaías, né? Ela fala, nossa, mas é que eu sempre vejo ele passando aqui e tal, mas não sabia, né? Tipo, de repente ela se depara, né, com o processo de gravação de um filme onde ele é a personagem. Então tem isso também, né? O mundo ao redor já não é mais o mesmo, né? A gente acaba, claro que num sentido bastante micro, né? Mas de um micro-universo, né? Mas a gente acaba transformando ali algumas situações. Aí, Gabriel, você falou, né, do quanto foi interessante descobrir realmente essas linhas, né? Eu também achei interessantíssimo. Inclusive essa da balsa, né? Que fiquei bastante curiosa. Falei, nossa, meu, mas para onde que é, né, velho? Como a gente conhece pouco, né? E aí eu queria saber, esses trabalhadores que você entrevistou, eles viram o filme? Então, essa é uma das coisas mais tristes do processo inteiro, porque a gente anotou o contato, né, o voto de cada um deles, e aí depois quando o filme ficou pronto, só um viu, né? O resto, tipo, o número tinha mudado e o outro nunca recebeu ali a mensagem, foi bem triste essa parte. Ah, A gente queria que eles tivessem visto, né? e como foi para esse um que viu? Ah, ele adorou o filme. Ele falou: Nossa, mano, eu sou um astro de Hollywood, né? É sempre essa catarse de se ver na tela é sempre muito louca, né? Não só você se vê, né? Você vê aquele cotidiano seu, né? Você vê as pessoas falando a sua língua, você vê as ruas que você sempre passa, você vê aqueles ônibus da mesma cor que você pega, tipo, numa tela, sabe? Num plano, assim. É a magia do plano, né? E, tipo, quanto a essa questão dessa catarse, desse processo de transformação, né? Tipo, não foi só. O filme é um processo, né? O filme é uma via que, quando a gente começa, a gente é uma pessoa, quando a gente está no meio, a gente é outra pessoa, e quando está no final, é outra pessoa, assim. São várias mortes e renascimentos que tem ao longo do processo de fazer um filme. Não só para a gente, mas também pro entrevistado, para as outras pessoas que estavam ali, para quem assiste. Por exemplo, a gente não é mais o mesmo desde que fez aquele curta. O motorista, provavelmente, que tava lá de saco cheio em mais um dia de trabalho, do nada apareceu uns malucos com uma câmera querendo saber da vida dele. Ele provavelmente não é mais o mesmo depois desse dia. Um passageiro que do nada subiam lá e era atrapalhado por uns caras com umas câmeras, provavelmente não são mais os mesmos. E esse é interessante do processo, né, cinematográfico, essas mediações aí de várias vias entre quem faz, quem assiste, quem participa, já que cinema é uma arte coletiva, né? Eu acho que os franceses eles deram muito essa ideia de o cinema é do autor, é o diretor que é o fodão, que tem sua pira super maluca e o filme é dele, ele é o dono do filme, é o fodão, o artista é super louco. E não, o filme é uma arte coletiva, não só de quem tá fazendo o filme, né? Tem um processo inteiro para quem dá grana pro filme, quem leva esse filme para os lugares, quem exibe o filme, é um processo que perpassa várias fases e várias pessoas e várias mentes formam um filme, né? Um filme nunca é só do autor. Como diria o Barthes, né? O autor tá morto, né? Isso, quando a obra de arte ela é lançada, tipo, não, ela meio que sai desse escopo somente da mente de um cara só e cria essa mediação aí constante aí entre quem assiste. E que eu queria falar? Eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Acho que era só isso mesmo. Bom, aí, Fernanda, você falou, né, de como foi esse processo para você, né, um processo em que você se entendeu, né, revisitando toda essa sua história, né, enfim. E aí queria, se você ainda não
concluiu, né, que você falasse, assim, se teve uma ressignificação dessa história também, né, não só a superação disso, né, mas você também foi descobrindo outros significados, né, para essas coisas todas que você passou, né. E aí queria que você falasse também, porque tem um aspecto curioso do filme, né, porque ele é você falando, contando, mas a escolha das imagens de cobertura, né, porque tem as escolhas das suas fotos, tudo, mas também tem umas imagens, né, de planos seus, né, enfim, de plantas, das coisas que te cercam ali, né, como que foi a escolha disso? Eu quero só abrir um parênteses no que o Gabriel estava trazendo sobre esse lugar do artista, né, e essa visão só do diretor como grande artista e tal. Eu acho que tem muito a ver com o que eu pensei para esse trabalho também, que quando a gente termina o trabalho, a gente entrega e ele já não é mais nosso, ele é do público. E as pessoas podem, a partir disso, fazê-lo, que seja apoiá-lo, o que bem entender é delas também. E esse é o lugar que já não cabe mais a nós, já entregamos o filho, né? Ele já está ali parido. Houve uma transformação muito grande, primeiro, respondendo a pergunta da Jana, primeiro no meu entendimento do que era coragem, assim, do que é a força, né? A visão pessoal do que eu tinha sobre mim, do que era ser corajosa, ser forte. Eu acho que nesse momento eu entendi o que era força real, assim. É quando a gente consegue, ao meu ver hoje, né, revelar essas fragilidades, esses sentires de uma forma muito particular. E isso faz eu ser única e pertencente a um todo ao mesmo tempo. E também, a partir disso, teve muitos aprofundamentos, vieram coisas muito mais profundas que eu nem fazia ideia que existia ou que eu tinha passado. E é interessante porque as fotos foram totalmente intuitivas e tiveram a ver com esses conteúdos que eu só vim descobrir depois do filme pronto. Então, foi muito interessante, assim, foi uma coisa igual o Renato falou da cartaz, eu acho que a minha cartaz foi depois, não foi antes de fazer o trabalho. E isso foi muito louco, porque eu tive acesso depois ao que eu criei, e aí eu olhei para aquilo e o meu subconsciente continuou trabalhando, elaborando aqueles conteúdos, e aí eu fui tendo mais experiências com aquela experiência. E isso foi fantástico. E eu concordo com essa vida, morte e vida que o Gabriel traz, porque são ciclos nossos enquanto humanos, né? A gente nasce e morre todo o tempo. E aí eu acho que morreu ali uma parte, um ser, e renasceu um novo ser a partir daquela experiência, que era um ser que eu sonhava muito. E eu pretendia que esse ser chegasse, só que ele não chegava, porque tinha barreiras para ele chegar. E a partir do momento que aquilo vem à tona e sai, quase uma antropofagia mesmo, né, de engolir tudo aquilo que foi feito de mim e eu vomito o que eu fiz com o que fizeram de mim. E aí, eis a obra que ela chega, né? E quando eu comecei a escolher os materiais, tinha muito mais material. Eu fui organizando de uma forma muito intuitiva também, sem pretensões, e aí a partir disso eu comecei a elaborar. Falei, não, ali tem que entrar tal coisa. E é interessante que assim, a trilha sonora, eu peguei músicas que eu gostava muito e que não poderiam estar nesse filme porque todas teriam direitos autorais. E aí eu coloquei várias outras músicas ali e depois eu fui elaborar essa nova trilha sonora para encaixar. Então, a emoção da trilha antiga está no filme também. E isso é muito interessante, porque nessa fazeção é muito manual, né? É muito artesão mesmo. A gente está fazendo e modificando,
e aí a gente vai modificando e o que estava antes ainda está lá, de uma certa forma. É como um tecido, uma mandala, a gente vai tecendo, né, esses fios. E aí eu fui escolhendo, eu queria que tivesse esse retrato da minha jornada enquanto fotografia, porque eu achava que fazia sentido, eu gostava de olhar as fotos, principalmente as mais deterioradas com o tempo, porque eu acho que a galera hoje não tem esse prazer de ter fotos físicas. Isso é uma coisa muito importante, e eu gosto muito disso, eu gosto de olhar a história, e eu gosto de olhar para a fotografia. E antigamente era legal, né? Porque não tinha como deletar a foto. Ou ela saía boa, ela saía cortada metade da cabeça, ou ela saía estourada. Então eu peguei essas fotografias, eu olhei para elas e fui selecionando para contar essa história. E aí depois as imagens também foi uma coisa muito louca, porque tinha algumas assim que eu falava, eu preciso dessa imagem, porque ela compõe uma emoção. E eu acho que é por isso que ele se torna um sentimento muito forte nesse trabalho, assim, porque as imagens também iam compondo emoções, porque tinha um jeito que eu falava naquele recorte. Aquele recorte dizia coisas, não era aleatório, por mais que fosse intuitivo, eu sou muito intuitiva enquanto direção, muito mais do que quanto atriz. Atriz eu sou muito mais racional. E aí, quanto direção, eu sou muito intuitiva, porque está passando por mim a forma de organizar esses conteúdos. E aí, conforme eu ia olhando, eu falava, nossa, isso tem um link. E aí, ao mesmo tempo, essa questão do feminino, que para mim está muito na natureza. A natureza, para mim, é extremamente feminina. E como eu já expliquei, não o feminino da mulher, mas o feminino de essência, o feminino de dar vida, de nutrir a existência. Então, para mim, é como se fosse um resgate da natureza humana, dessa minha própria natureza ali. Então, era uma busca por essa natureza. Então, tem coisas secas, tem coisas nutridas, tem coisas morrendo, tem coisas super estouradas de cores. Então, essa natureza humana, e para mim fez todo sentido estar. E é uma coisa que eu venho buscando muito, como que parece que a gente se distanciou muito do que é natural, do que é a nossa essência. E para mim a natureza é a representação ideal do que é a essência, porque ela não precisa de subterfúgio, não dá para você fingir, ela existe, ela está em ciclo, e ela está nascendo e morrendo. Então, para mim, nesse sentido, ela tinha um papel importantíssimo ali, né? É isso. Bom, o papo tá bom, mas nós precisamos encaminhar para o final, né? Então, vou pedir para os nossos debatedores darem as suas considerações finais. Vamos lá? Beleza. Então, eu esqueci de responder uma parte da sua pergunta, então eu já vou aproveitar. Quando a gente fez a exibição do Nós das Ruas, isso foi na Casa do Capote, num evento do Cineclube Incinerante, e o poeta esteve lá, e parte do grupo também. E foi bastante interessante, ele gostou muito, ele ficou emocionado de se ver na tela, ele conversou com a gente, participou um pouco do evento, ficou, e depois ele seguiu o caminho dele, ele é um cara que anda por aí, né? Então a gente também pôde ter essa experiência e conversar com ele, saber como ele se sentiu. Foi uma coisa interessante, boa, eu acho que tem o seu aspecto bom, mas tem o seu aspecto contraditório, da gente como artista, de uma questão ética, e a gente discute isso também, é problemático, e a gente tem que levar em consideração também os mundos que a gente adentra aí. Enfim. Por outro lado, no Um Dia de Várzea, foi num evento que foi a premiação dos campeonatos de várzea do ano anterior, né, de 2019, o evento foi ainda em 2020, antes da pandemia, teve bastante gente no evento, foi bem legal, a galera se viu lá e deu risada e tal, então já é aquele clima festivo, foi uma outra experiência absolutamente diferente, mas as duas eu penso que tem essa identificação, essa questão de se ver lá na tela que é muito legal.
Um Dia de Várzea, ele está participando de um festival, de um streaming, junto com o Tupinambá Subiu a Serra, que é outro filme da Bueiro, que também vai ser debatido aí em outra live, com certeza, mas tá nesse festival que se chama Festival, que é um streaming que chama Original. E nesse festival eu pude assistir um filme que se chama O que Fica de Quem Se Foi. E esse filme, ele explica exatamente como que é a questão do luto para as pessoas. São 3 pessoas ali contando as suas experiências de luto, né? De perder alguém querido e tal. E é um filme extremamente bonito, com uma proposta muito sensível. Então, me emocionou bastante e me lembrou bastante essa experiência também que foi colocada no filme da Fernanda. Achei muito também próximo aí essa questão do luto, essa questão do superar a si mesmo e de tocar, né, bola para frente, mas como tocar essa bola para frente é que é a questão, né, velho? Precisa de toda uma preparação e tudo mais, sei lá. É difícil falar sobre isso. Então, os filmes, acho que eles mostram e explicam muito mais. Então, parabéns aí, tanto para a Fernanda, quanto para o Gabriel, que o filme dele também tem uma proposta bem, bem interessante, bem de adentrar, assim, o mundo e conversar com a galera e mostrar as dificuldades de como é produzir. Então, é um filme que tanto é para quem quer ver a questão do busão, quanto para quem é cineasta também vai gostar de assistir o filme, porque vai ver esse processo de produção, esse estudo, achei legal. E convido aí todo mundo a assistir os filmes da Bueiro, Um Dia de Várzea, Nós das Ruas, que dirigi com a Jana, e também o Roda das Histórias, que também é um filme que tem muita história pesada, é um filme que tem uma abordagem sensível sobre coisas que são difíceis de lidar, na verdade, para as pessoas. Então, eu acho que a experiência de assistir esses filmes vai ser bastante produtiva mentalmente, sabe? Vai fazer com que a cachola da pessoa trabalhe um pouquinho ali, as engrenagens se mexam mais rápido e consigam associar muitas mensagens que estão aí. Então, só tem filme bom, gente. Assistir a mostra, entrar aí no festival aí de cabeça e curtir. É isso. Valeu. Posso falar? Então, eu queria só deixar uma última reflexão aqui. A mesa sobre documentário, né? Todos os filmes são documentários, né? Mas, tipo, tem a definição que todo mundo fala, o que é documentário? Ah, mano, é um filme sobre o real, é a realidade. E, tipo, que real, né? O que é o real, né? De um documentário, de um filme? O Godard fala que cinema é 24 verdades por segundo, né? E o Fassbinder, se não me engano, ele fala que são 24 mentiras, é o extremo oposto. Mas só que eu acho que são 2 extremos opostos que são a mesma coisa, que são iguais, sabe? Que a verdade ela pode ser mentira e a mentira pode ser verdade. É meio estranho falar isso, mas eu acho que o cinema, o documentário, ele tem essa possibilidade, né? A partir do momento que você resolve focar em um mundo, em uma parte do mundo, tudo que fica fora desse mundo, tem o mundo inteiro fora do quadro, né? E a escolha que você faz de deixar esse mundo fora do quadro já é uma narrativa sua, já é uma visão sua, já é uma mentira, de certa forma. E eu acho que é isso, né? O documentário tem essa possibilidade de você brincar com a realidade, de você criar um mundo que não é só da ficção, né? Ele tem um pé na realidade, mas eu acho que ele se relaciona com a ficção desse jeito. Dizem que tem essa vertente, né? Lá do começo do cinema, Irmãos Lumière filmando os caras saindo da fábrica, documentário. Georges Méliès fazendo filme sobre o indo pra Lua, ficção. E eu acho que meio baboseira essa divisão, né, entre esses 2 caminhos, né, um extremamente ficcional e o outro que fala sobre a realidade. Eu acho que os 2 estão contidos no mesmo caminho. Eu acho, inclusive, que a saída dos operários da fábrica, aquilo lá, aquela simples câmera parada, filmando os operários saindo, alguns olhando para a câmera, outros não olhando, parece até que foi encenado. Aquilo tem um microverso de possibilidades ali, de ficção e de realidade, muito mais latente do que muitos filmes que se dizem, sei lá, de realidade e de ficção puras, assim. E essa é a magia do documentário, e essa é a magia do cinema de forma geral, né? Você criar esse mundo que pode ser verdade ou mentira, né? Inclusive,
é isso, queria deixar esse salve aí para todo mundo assistir os filmes aí, tanto da Janaína, do Renato, da Fernanda, de todo mundo aí, toda essa galerinha que tá na mostra, são filmes muito fodas aí, e é a parte da resistência, né, que a gente vai fazendo ao nosso modo. Eu acho que a gente está vendo um momento muito complicado, né, para as artes, tanto para a cultura, para o cinema, que eu vou discordar assim, de muita gente. Eu acho que o que a gente está passando não é um momento de morte, de destruição. Eu acho que Bolsonaro ele não é a morte. Bolsonaro ele é a tortura. Bolsonaro aprendeu a tortura. A morte é o fim. A tortura é o meio. Eu acho que o fim a gente sabe qual que é, né? O fim são os mesmos caras que controlam esse país há séculos, há décadas, há séculos. Esses caras são o fim. A gente sabe quem são eles faz tempo. O Bolsonaro é o novo. Ele é realmente o novo. Ele é o novo meio. A tortura é o meio. De se acabar com a cultura, se acabar com os direitos, de se acabar com as universidades, a educação, de acabar com o nosso país por meio da tortura. E é isso, ele quer torturar a gente. A tortura, ela não é racional. O fim é racional. Esses caras querem o fim da cultura, querem o fim da nossa liberdade, eles querem o fim do povo brasileiro. E a gente não vai deixar, e eles estão torturando a gente, mas a gente vai tentar gritar e resistir o máximo possível. É isso. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa tarde, comecinho de noite. Pego um pouquinho da palavra do Gabriel e eu acredito que realmente é um processo de transformação muito grande que nós estamos vivendo. Ainda nem chegamos próximos do fim desse processo. Isso não quer dizer que vai ser tudo destruído ou não. Isso depende muito do nosso empenho diário, do nosso comportamento e modificação real, né? E eu acho que estar vendo uma mostra como essa, onde pessoas reais estão falando a história de pessoas reais, seja importante nesse sentido, que é a construção de novas narrativas e novas formas de produzir, para tirar desse lugar de que a produção ela está associada ou limitada a grandes incorporações e pessoas com grandes nomes. Todos nós somos importantes, indiferente da nossa classe social. E isso é muito importante que saibamos, e saibamos que nós temos um poder gigante dentro disso, que é o de sonhar, que a nossa liberdade está também na nossa mente. E nós temos a liberdade de ir para lugares inimagináveis, e que nem os grandes donos do petróleo, das grandes empresas podem dominar. O problema é quando a gente permite que eles entrem e dominem, né? Eu acho que essas mostras, esses espaços são abertos para que a gente possa expandir e ver que tem mais como nós no mundo e que a gente é muito grande, a gente é muita gente, e a gente faz muito barulho, né? Uma bactéria, um vírus imperceptível, olha só o fuzuê que ele fez. Imagine a gente sendo tão grande no planeta. E isso é importante a gente entender. Eu agradeço novamente essa oportunidade. Assistam os filmes. Cada um tem a sua forma de expressar, de falar. E todas as formas são possíveis e belas dentro delas, né? E gratidão, uma ótima noite e um beijo a todos vocês. Bom, agradeço aí a galera do Cineclube, da organização da mostra, pelo convite para mediar esse bate-papo, né? E parabenizo pela resistência de mais um ano, né? Tá aí, né? E dentro desse contexto pandêmico, bastante complicado, né? Se reinventar para não deixar a peteca cair e a mostra acontecer, né? Mesmo que de forma online, né? A mostra é um importante panorama do cinema independente feito em Guarulhos, né? E é principalmente um lugar onde os cineastas se encontram, né? Onde as produções se encontram, onde a gente consegue se ver, né? Se reconhecer e discutir, né? Agradeço ao Renato, Gabriel, Fernanda, que falaram hoje aqui, contribuições muito importantes, né? Sem dúvida, a linguagem cinematográfica é uma linguagem muito repleta de possibilidades narrativas, né? Tanto pensando em documentários quanto em ficção, né? E
eu costumo dizer assim, nós vamos contar essa história, né? Nós estamos contando as nossas histórias. Então, assim, a princípio, a gente pode olhar, né, viver no meio dessa confusão e falar, mano, eu vou fazer isso. Isso não tem tanta importância, né? Esse filme não tem tanta importância para o mundo, mas tem sim, porque você cria fonte, né? Fonte histórica, fonte de pesquisa e você cria registro, né? Você dá voz, né? Você põe luz nos temas. Então, não deixem de fazer os filmes de vocês, né? Sempre, em qualquer situação, né? O seu filme, a sua arte, a sua fotografia, ela com certeza é alguém, né? E é importante para o mundo, né? Para as narrativas que a gente quer contar desse mundo que a gente vive, dessa sociedade que a gente vive. Bom, não deixem de conferir 19 filmes, é coisa pra caramba, é tudo com Coragem com Longa, que é o Caminhão com Amor, da Companhia Bueiro Aberto, é um longa de ficção, então assistam, curtam bastante, foi feito com muito carinho, também brinca com essa coisa, tem imagens ali que brincam com essa coisa do documentário, né, e é muito interessante isso, né, como esses gêneros vão se casando aí. E tem também todos os outros curtas de documentário experimental, enfim, e ficção que vocês não podem deixar de ver, gente. Assistam, deixem o seu like, deixem seus comentários, vamos fazer dessa mostra, dessa sexta mostra, né? Um grande encontro um ambiente virtual, né? Como ela sempre é, um grande encontro, que seja um grande encontro, dessa vez virtual, até que a gente possa se encontrar novamente presencialmente, tomar aquela breja, dar aqueles abraços que a gente gosta depois do bar, né? Então, um beijo grande aí para vocês e até a próxima.